O Lacan costumava falar que a linguagem, ao contrário do que o senso comum acredita, não é o reino da comunicação, mas é o reino do equívoco. Aqui na clínica, eu costumo falar bastante para os pacientes que entre aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu digo e aquilo que o outro entende, tem dois abismos. E talvez a grande sacada da análise esteja justamente nisso. Nós somos seres de linguagem e é na linguagem que nós podemos trabalhar as nossas questões. Na maneira como nós estruturamos os sentidos, que às vezes são tão arraigados na nossa maneira de sentir e de ver as coisas, que nós temos muita dificuldade, enfim, em entender o ponto de vista do outro. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro vídeo que eu fiz falando de inteligência artificial e psicanálise levantou algumas questões, alguns amigos vieram perguntar algumas coisas, e eu acho importante poder salientar aqui isso. Para a psicanálise, o eu só existe em relação ao outro. A questão é saber que outro é esse, porque o outro é uma projeção ideal que todo mundo tem. É por isso que eu vou ter uma relação mais complicada em falar certas coisas para alguém que está na minha frente, porque eu imagino que ela pode me julgar, o que ela pode pensar. Ou seja, o eu só existe já com essa projeção do outro. Agora, existe justamente a compreensão da alteridade. Da alteridade como aquilo que foge completamente ao meu desejo, à minha projeção. E é isso que uma análise também vai proporcionar. No momento em que eu percebo que boa parte daquilo que eu estou projetando no outro, na verdade é o meu eu. Não é o que de fato o outro pensa ou gostaria que fosse. Essa é uma construção que só pode ser feita nesse encontro. É claro que hoje em dia a gente tem outras modalidades de análise, como por exemplo a online, em que nós não temos a presença do corpo na clínica, que é algo importante muitas vezes. Enfim, eu acho que nós podemos fazer análise dentro das condições que cada um tem. Mas no momento em que nós estamos falando de fazer perguntas para um programa que vai responder segundo uma média de respostas que existe online, nós estamos perdendo justamente essa experiência com a singularidade. Experiência com como eu me sinto quando eu tenho que falar com alguém que eu reconheço como outro e poder construir a partir daí a ideia de que essa projeção que eu tenho é minha. E que o outro sente, o que o outro fala, o que o outro de fato quer, está muito longe da compreensão, às vezes primitiva, que eu tenho, e que é, na maioria das vezes, o que vai me limitar, e vai criar sintoma, e vai criar mal-estar, porque a minha compreensão do mundo fica fechada em relação a algo que, na verdade, só eu sinto. Então, eu queria esclarecer esses pontos, porque várias perguntas vieram. Enfim, eu acho que se a gente está na chuva é para se molhar, e como eu fiz o primeiro vídeo, eu acho que eu devia essa resposta para quem perguntou para mim, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.